E nesta semana, a guerra na Ucrânia completou 6 meses. As estimativas de militares e civis mortos em ambos os lados chegam aos milhares. E o mundo enfrenta os impactos das sanções contra a Rússia e da disparada dos combustíveis e alimentos. Para entender melhor o cenário atual da guerra, nós vamos conversar a partir de agora com o Valdir da Silva Bezerra. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador da USP, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todos os espectadores da Jovem Pan. Estamos aqui para comentar já esses 6 meses de guerra. Perfeito, é justamente a minha primeira pergunta. Que avaliação o senhor faz desses 6 meses de guerra? Eu me lembro que logo no início nós entrevistamos vários analistas, inclusive o senhor colaborou naquele momento especial, aquela cobertura em que ficávamos horas no ar repercutindo os assuntos da guerra, e havia uma previsão de que a Rússia conseguiria dominar a Ucrânia em poucas semanas. Falavam, inclusive, em 1 mês, talvez 2 meses, para a guerra terminar. O cenário foi outro, né? A Ucrânia se mostrou forte, resistente, os países ocidentais acabaram ajudando com recursos e também equipamentos militares. Que avaliação o senhor faz diante desse cenário? A guerra tende a perdurar muito mais? Me parece que os objetivos da Rússia, depois que foi iniciada a chamada segunda fase, né, desse conflito, eles são bastante mais modestos do que aqueles que foram anunciados logo no seu começo. Os objetivos que haviam sido colocados para essas chamadas operações por Vladimir Putin incluíam a total desmilitarização da Ucrânia, incluíam a sua desnazificação, como foi colocada pelo presidente, e também obter do país a sua neutralidade frente à OTAN. E essa segunda fase mostrou que, já a partir do segundo mês, houveram poucos ganhos territoriais dentro do território ucraniano por parte das forças russas. A minha percepção é de que esse atual momento, né, do conflito, esse atual momento da guerra, para a Rússia, tem mais o sentido, né, de consolidar justamente esses ganhos que foram conquistados ali nesses primeiros meses. É importante mencionar que, por exemplo, a região conhecida como a Bacia do Donbás, que inclui na sua Constituição as repúblicas de Lugansk e de Donetsk, ainda não está totalmente sob o controle russo. Então, a minha percepção a respeito dessa atual fase é de que os russos vão tentar conquistar totalmente o controle sobre essa bacia do Donbás, não somente sobre as regiões de Lugansk e de Donetsk que já estão no atual momento sob o controle russo, e tentar incorporar os territórios que no atual momento estão sob o controle das tropas do país. Sim, agora, professor, até pouco tempo atrás a gente acompanhava notícias de reuniões, encontros, possíveis tentativas de negociação de paz. Esses encontros acabaram? Eles seguem acontecendo de alguma forma que a gente não tem um conhecimento muito amplo? Quais outros países podem estar envolvidos nessa tentativa de negociação? Agora, conversas diretas entre Kiev e Moscou cessaram? Existem conversas paralelas entre as delegações políticas da Ucrânia e da Rússia, mas não mais no nível de líderes de Estado ou mesmo de ministros das relações exteriores. No começo do conflito, a Rússia ela tentou negociar com a Ucrânia sob uma posição de força. Ela tinha, naquele momento, mais condições de atingir aquelas suas demandas, né, que foram colocadas pelo presidente, mas com o decorrer das semanas, como a Ucrânia conseguiu se defender de forma relativamente eficiente das investidas russas, né, no seu território, sobretudo por conta do fato de que a capital Kiev não capitulou, agora existe uma situação em que os ucranianos não veem um sentido em voltar para as mesas de negociação. Existe, na verdade, uma tentativa de reverter os ganhos que a Rússia teve no seu próprio território. E a gente tem que colocar também em conta o fato de que, depois de algumas semanas de conflito, quando o Ocidente percebeu que a Ucrânia não iria capitular tão fácil,
começou a haver o fornecimento de armas por parte de diversos países europeus, de americanos, enfim. Isso acabou equilibrando um pouco a situação no campo de batalha. Então, aquele momento, a gente pode colocar assim, um momento para uma negociação, para um acordo, né, que pudesse cessar esse conflito, ao meu ver, infelizmente, ele passou. Estamos conversando com Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais, em destaque os 6 meses de guerra na Ucrânia. Agora, a pergunta de Cristiano Vilela, comentarista do Grupo Jovem Pan, a quem agradecemos também pela participação. Bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham, professor Valdir. Por gentileza, com relação à questão da usina militar, da usina nuclear de Zaporizhia, como o senhor vê a possibilidade, a eventual possibilidade de uma desmilitarização daquela região? É importante mencionar a respeito da usina de Zaporizhia que, para os russos, porque a situação em torno dessa usina para os russos é uma situação em que a Guarda Nacional do país ela foi colocada naquela região para proteger as instalações de ataques da Ucrânia. Então, se por um lado a gente ouve nas mídias ocidentais e também por parte de alguns oficiais das Nações Unidas de que a Rússia deve desmilitarizar a região, o entendimento da Rússia não é de que a região está militarizada, é de que a Guarda Nacional do país está segurando essas instalações de ataques do exército ucraniano. Por exemplo, o que é evidenciado aqui na televisão, o que eles acabam mencionando por aqui, é que essas instalações estão sofrendo ataques das forças da Ucrânia, que inclusive acabou fazendo com que 2 blocos de energia fossem desligados durante essa semana, provocando, né, com isso, algumas declarações por parte do presidente Zelensky de que a situação pode ser muito perigosa para todo o continente europeu se houver um desastre nuclear. Mas os russos eles estão afirmando o ponto de que a Guarda Nacional Russa, que está em torno dessas instalações, estão protegendo as instalações. Então, esses pedidos que estão sendo feitos para a Rússia de desmilitarizar essa usina nuclear, provavelmente eles não serão efetuados, porque a Rússia não tem essa percepção das suas ações naquela região. Agora, professor, a gente tem observado que ao longo desses meses, vários países do Ocidente, da União Europeia, da OTAN, se movimentaram para oferecer recursos financeiros, equipamento bélico-militar à Ucrânia, além de várias imposições de sanções à Rússia. Mas parece que isso não brecou Vladimir Putin, ao contrário. Inclusive, essa semana tem a informação de que Vladimir Putin assinou um decreto aumentando as Forças Armadas em 10%. O que isso diz sobre a guerra? Ela vai demorar para terminar? Ele deve avançar com as tropas no território ucraniano? O que é possível dizer sobre esse decreto de Vladimir Putin? Olha, existe uma frase muito interessante de um escritor russo, Dostoiévski, que ele diz que em tudo existe uma linha que é perigoso atravessar. Porque se você atravessar essa linha, depois disso é impossível voltar para trás. Então, uma vez que foram iniciadas essas operações no território ucraniano, segundo o entendimento russo, eu não vejo a possibilidade de desescalar esse conflito por parte da Rússia. O que eu entendo é que os russos vão tentar consolidar o seu controle sobre a bacia de Donbass, que ainda não está totalmente sob o controle russo, tentar incorporar, provavelmente, as regiões que já estão sob o seu controle. Por exemplo, no dia 22 de agosto, aqui na Rússia, foi comemorado o Dia da Bandeira Russa, que é um dos 3 símbolos do Estado, juntamente com o hino, juntamente com o brasão de armas. Em Kherson, no dia 21, foi hasteada uma bandeira da Rússia a 200 metros de altura no centro da cidade, substituindo a bandeira ucraniana. Então, isso é um sinal de que a Rússia, ela não veja a Rússia desescalando esse conflito no atual momento. Em relação ao aumento das tropas que foi firmado por meio de decreto do presidente, em cerca de 10%, era 1.900.000 o efetivo militar russo e agora passou a ser, ou vai passar a ser, mais de 2 milhões. Isso é uma sinalização da necessidade de pessoas que o governo russo está observando em função da dificuldade de atingir os seus objetivos no atual momento do conflito.
Aqui no metrô de São Petersburgo, por exemplo, um fato curioso, de quando em quando existem anúncios convidando homens de 18 a 50 anos a servirem o exército por contrato. Então, existe também esse tipo de situação agora em São Petersburgo, acredito que em Moscou também estejam tendo esse tipo de anúncio. E para aqueles desejosos de servirem o exército por contrato, né, dentro dessa faixa etária, eles têm que se apresentar no determinado local e a partir dali eles receberão instruções. Em vista disso, em vista dessas questões que estão acontecendo aqui no país, eu não vejo nem Putin voltando atrás, nem um breve desescalado desse conflito nas próximas semanas ou até meses. E, professor, recentemente a gente acompanhou com bastante surpresa aquele atentado numa estrada perto de Moscou que matou a jornalista, filha de um grande aliado de Vladimir Putin. Ele seria, inclusive, este homem, um ultranacionalista, alvo, né, desse atentado. De qual forma esse acontecimento mexeu nessa história? Ela está encerrada? O serviço secreto russo diz que, segundo informações recentes também, diz que a autora do ataque é uma cidadã ucraniana que fugiu para a Estônia. Kiev nega participação no crime. Quem é esse homem que deveria ter sido o alvo? De qual forma ele influenciaria Putin? E como esse caso vai mexer no xadrez da guerra? Esse caso teve bastante repercussão aqui no país. Ele foi noticiado por todas as TVs nacionais com bastante ênfase. Foi o assassinato de Daria Dugina, filha de um filósofo e cientista político russo, Alexander Dugin. Ele é conhecido no Ocidente como a pessoa que estaria por trás ali do pensamento de política externa implementado por Vladimir Putin, seria uma espécie de ideólogo de política externa russo, muito embora existam discussões a respeito da sua real influência sobre as decisões tomadas pelo presidente ou não. Fato é que ele é uma pessoa bastante conhecida no país. O seu assassinato, como foi bem mencionado, segundo a FSB, né, que é o Serviço de Segurança Secreta da Rússia, foi concretizado por uma cidadã ucraniana que entrou no país junto de sua filha. Ela alugou um apartamento justamente próximo de onde Dugin e a filha do Dugin estavam, e ela acabou cometendo esse atentado e fugindo do país para a Estônia. Interessante, curioso, que após esse atentado, as TVs russas, os noticiários começaram a dizer que o fato desse atentado ter vitimado, né, Daria Dugina, filha desse filósofo, demonstra que a Ucrânia é um estado terrorista. Então, nesse momento que a gente vive hoje, de guerra de narrativas, onde um lado tenta acusar o outro, colocar alguns jargões, algumas terminologias um no outro, terminologias sobretudo negativas, agora a Rússia usou esse evento justamente para fixar esse tipo de título, a Ucrânia como um estado terrorista por conta do que aconteceu aqui. E foi descoberto até muito rápido, cerca de um dia ou 2 dias depois, a notícia sobre a pessoa que perpetrou, né, esse ataque acabou já saindo nas mídias nacionais. Seguimos agora com a questão de Cristiano Vilela. Professor, passados 6 meses, como o senhor sente no dia a dia, na Rússia, a posição da sociedade a respeito desse conflito? O senhor vê que o presidente Putin está, de alguma forma, perdendo prestígio, ou, pelo contrário, o senhor vê que, após 6 meses, ele tem o seu prestígio ainda aumentado mais por conta desse conflito? Eu não vejo o prestígio do presidente aumentado nem diminuído. O que eu posso dizer é que existe uma situação de torpor por parte da sociedade. Enquanto, por exemplo, nas cidades... Eu estou em São Petersburgo, né? Então, na segunda maior cidade russa. Em São Petersburgo e em Moscou, as consequências diretas dessa guerra não chegaram. O que chegou foi as consequências econômicas. Então, uma coisa é você ter problemas com a inflação, outra coisa é você ter problemas com saída de empresas europeias, americanas do país e tudo mais. Mas as consequências diretas desse conflito não estão atingindo a população. Então, o que acontece muitos estão num estado de indiferença, isso eu já mencionei no começo, nas primeiras semanas do conflito, houveram protestos houveram alguns protestos localizados contra a guerra, contra essas operações, mas
Algumas leis locais foram aprovadas restringindo justamente esse tipo de atuação. As pessoas entenderam que era difícil mudar a situação por meio de ação civil e elas estão tentando lidar com a sua vida da maneira mais normal possível. Muito embora esteja ocorrendo esse conflito na Ucrânia, como elas não estão sendo atingidas diretamente pelo que está acontecendo, existe essa situação meio que de torpor. E até por conta do fato de que está se estendendo mais do que talvez se esperasse. É interessante, o Daniel colocou que existiam estimativas de que a Ucrânia pudesse cair em questão de meses. As estimativas, algumas estimativas até mesmo de serviço secreto americano, diziam que Kiev poderia capitular em alguns dias. Isso acabou não acontecendo. Então, a gente já vai para 6 meses de conflito, a gente não consegue perceber, na verdade, avanços significativos de nenhum dos lados agora, e a probabilidade é que, infelizmente, isso continue ocorrendo por alguns meses ainda. Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais. Professor, nos primeiros meses de guerra, sobretudo no primeiro mês, nós pudemos observar aquelas reuniões virtuais que Volodymyr Zelensky fazia com parlamentares de outros países, né? Ele se pronunciava para os deputados, senadores e os congressistas de diversos países, pedindo ajuda, conclamando os líderes dos países para que abraçassem a causa da Ucrânia, justamente com o objetivo de encerrar o conflito. Enfim, os países tentaram ajudar da maneira que eles entendiam ser possível naquele momento, né? Ou com dinheiro ou então com sanções. A ajuda chegou na medida que ele esperava uma ajuda maior, ele tinha o objetivo de reunir uma grande frente contra Vladimir Putin. Nem todos abraçaram a causa, né? Ele se decepcionou? Os países poderiam ter feito mais? Eu acredito que, independente das expectativas de Zelensky, a ajuda que foi fornecida pelo Ocidente à Ucrânia foi a ajuda na medida em que a OTAN procurou não escalar ou entrar diretamente nesse conflito. Porque é importante mencionar que no artigo 5º da OTAN, a garantia de proteção, a garantia de segurança coletiva, ela só cobre os seus membros, né? E na medida em que eles forneciam armas, forneciam equipamento militar, forneciam suporte financeiro, mas não entravam diretamente nesse conflito, acredito que talvez, nesse sentido, tenha desapontado de alguma forma Zelensky, mas era o que podia ser feito para não causar, talvez, um confronto direto, nesse caso, entre a Rússia e a OTAN. Os líderes europeus e até mesmo americanos entendem que, se você entrar em conflito direto com uma potência nuclear, isso pode ter consequências catastróficas. É claro que a ajuda ela foi eficiente no sentido de armar o exército ucraniano nos seus combates, e isso acabou até trazendo uma situação um pouco de paralisia até no momento. Não existem ganhos significativos de nenhuma das partes. Se imaginava que a Rússia fosse conquistar territórios na Ucrânia muito mais rápido do que o fez, e essa ajuda ocidental foi muito importante. Talvez o Zelensky esperasse mais? Pode ser que sim, mas com o efeito de evitar justamente esse confronto direto, foi que esses países europeus, eles agiram com um pouco, talvez, de comedimento. Quais são os principais efeitos das sanções que o povo, a população russa sente no dia a dia? Quais os países que seguem ainda com as sanções mais duras, e elas tiveram o efeito desejado até então, na opinião do senhor, porque elas também prejudicaram, além de o próprio governo russo, muitas outras pessoas, outros civis em diversas partes do mundo? Os efeitos econômicos foram sensíveis, sim, a questão de aumento de preços, a questão da saída dessas empresas ocidentais americanas do país. Houve um efeito social também muito importante, que diz respeito à reputação dos russos no exterior. Alguns países no entorno da Rússia paralisaram processos de entrega de vistos para os russos, então isso dificulta também a saída dos russos do país. Muitos jovens acabaram deixando a Rússia, jovens que já tinham alguma opinião
negativa em relação ao seu governo deixaram o país, muita gente qualificada deixou o país depois de fevereiro. Isso tem um efeito também para a economia russa, porque são pessoas talentosas que acabaram saindo da Rússia por conta do que aconteceu. E acredito que se a União Europeia conseguir, na verdade, cumprir aquela sua proposta de reduzir ao mínimo possível a compra de gás russo, de energia russa no final desse ano ou começo do ano que vem, aí sim essas consequências econômicas podem vir de uma forma mais forte para o país, e isso vai acabar incomodando mais o cidadão comum e as pessoas que ainda não sentiram aí uma catástrofe econômica as atingindo diretamente. Mas a gente vai precisar esperar para ver o que vai acontecer no final do ano agora, por conta do inverno europeu, e se a Europa vai conseguir realmente cumprir aquelas suas determinações de diminuir ao máximo a sua dependência energética da Rússia. É isso, são os 6 meses de guerra na Ucrânia em destaque nessa entrevista especial com o Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Professor, muito obrigado e volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço, um bom dia a todos.